A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação. Estamos de volta direto de Brasília com o Além da Notícia. Hoje um tema que diz respeito a todos nós. O assunto será educação e o Plano Nacional de Educação. 20 diretrizes, metas para serem alcançadas até o ano de 2020. Porém, este plano ainda está no Congresso Nacional para ser aprovado e há 2 anos a gente está aguardando esta aprovação. Para falar sobre o assunto, o novo Plano Nacional de Educação, nós temos aqui um especialista. Professor Antônio José Medeiros, sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Piauí, foi deputado estadual de 2003 a 2007, deputado federal de 2007 a 2011, ex-secretário estadual de Educação por 2 mandatos, por 8 anos, e atualmente é diretor de Cooperação e Planos da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. Professor Antônio José Medeiros, meu conterrâneo do Piauí, bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar não só participando do programa, mas encontrá-lo aqui também, neste belo trabalho que eu sei que você desenvolve aqui. Satisfação é toda nossa. O senhor, eu imagino que como poucos, conhece muito bem o tema da educação no Brasil. Dedicou a vida inteira à educação? Sim, eu sou professor de formação, fui professor de escola de ensino médio, depois professor universitário, mas sempre também fiz assessoria a secretarias municipais, fui funcionário da secretaria estadual, antes de ser secretário, há muito tempo, quando eu era mais recém-formado, e de forma que gosto muito da educação, tenho essa grande oportunidade de trabalhar profissionalmente naquilo que eu gosto. Isso é uma coisa muito boa quando a gente consegue juntar essas duas coisas. Bom, aqui eu vi que a experiência do senhor como professor e além de professor foi também secretário por 2 mandatos de um governo, secretário de Educação. O secretário de Educação, ele de fato vai a todos os lugares, especialmente no interior do seu estado, conhecer as realidades. Como é que está, de um modo particular? Claro que o senhor vai falar um pouco da realidade do Piauí, mas como um estudioso e um curioso deve conhecer nacionalmente o estado da educação no país. Como é que o senhor enxerga hoje? A educação no Brasil tem melhorado bastante. Eu diria que de 1997 para cá, quando foi criado o Fundef, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas os problemas eram tantos e a situação socioeconômica e cultural em torno tem tantas limitações que nós estamos avançando num ritmo lento. Não dá para desconhecer o avanço, mas também nós não podemos desconhecer o outro lado, de que universalizamos a educação básica de 6 a 14 anos, agora já temos 80% das crianças de 4 e 5 anos na escola, vamos chegar até 2016, vamos chegar a 100%. O problema é a qualidade. As crianças estão indo para a escola, mas precisam aprender mais e aprender melhor. O MEC está preocupado com esse aspecto da qualidade. As crianças, por exemplo, serem alfabetizadas aos 8 anos de idade, não passar para as séries seguintes sem ter esse teste, esse conhecimento, essa certeza de que ela está bem alfabetizada. Aliás, é uma das metas do Plano Nacional de Educação, a alfabetização das crianças aos 8 anos de idade. E a formação e valorização dos professores é um fator fundamental para esse processo. O Piauí não foge a essa realidade. Evidentemente, como um estado pobre da região Nordeste, esses problemas se apresentam com maior gravidade. Mas nós conseguimos, com esse apoio do MEC, o apoio do governador Wellington Dias, que tinha uma sensibilidade muito grande para a questão da educação. Nós, por exemplo, temos 224 municípios. Hoje nós temos escola de ensino médio em 224 municípios do Piauí. Quantos são no estado? São 224 municípios, em todos os municípios. Na totalidade? Totalidade. Algumas escolas de ensino médio em povoado da zona rural. E eu ouvi muitos depoimentos que deixam a gente muito gratificados. Por exemplo, uma mãe dizendo: meu filho foi aprovado no vestibular de uma cidade perto de Picos, cidade chamada Campo Grande, uma cidade pequena onde nós abrimos o ensino médio.
E ela dizia, se não tivesse aberto o ensino médio aqui, ele não estava na universidade porque eu não tinha dinheiro para mandá-lo para Picos, que era a cidade maior. Imagino que essa realidade que o senhor nos conta agora deve ter em muitos outros estados da nação, não é? Sim, tem se expandido muitas oportunidades. É uma política do governo federal de interiorização da educação profissional de nível médio, os antigos Cefetes, que hoje chamam, as antigas escolas técnicas, que hoje se chamam institutos federais, eram 200, vamos chegar a 500. Já em 4 anos aumentaram 160. No Piauí mesmo, eram 2, vão ser 11, já tem 10 funcionando. E vamos aumentar mais 5, inclusive um em sua terra, que é Valença, que vai ganhar um Instituto Federal. E isso, essa interiorização das escolas técnicas, que também tem um nível superior de tecnólogo, aumenta as oportunidades no Brasil todo. E a mesma coisa as últimas 16 universidades federais que foram criadas nos últimos 10 anos, todas são em cidades do interior. Evidentemente, cidades de maior porte, cidades polo, que isso está acontecendo, portanto, em todo o Brasil, essa maior oportunidade de acesso a esse direito humano básico que é a educação. Professor, nós tínhamos um Plano Nacional de Educação de 1932 que vigorou até 2010. De 2010 para cá, estamos aguardando a aprovação do novo Plano Nacional de Educação para o país. Como está? Enquanto isso, a educação está parada? O que o senhor diz? Não, na realidade, o plano era de 2001. A data 1932 é que essa ideia de plano tem 80 anos. Quer dizer, com o manifesto dos pioneiros da educação, em 1932, é que foi lançada essa ideia de se ter um Plano Nacional de Educação e se ter um fundo de recursos vinculados para garantir aquele plano. Em 1962, portanto, há 50 anos, né, nós tivemos um Plano Nacional de Educação que vigorou só até 64. Problemas políticos dificultaram a sua continuidade. Na década de 70, a Unesco levantou a ideia de se ter planos decenais de educação, porque o trabalho na educação ele tem que ter uma persistência, tem que ter uma continuidade. E que esse plano seja aprovado pelo Parlamento, no nosso caso o Congresso Nacional, e ele seja considerado um plano de Estado e não de governo. Quer dizer, cada governo que entra naqueles 10 anos segue dá prosseguimento às metas, aquelas mesmas diretrizes. Nós incorporamos essa ideia na Constituição de 1988, e aprovamos, como você se referiu, o primeiro plano em 2001, que vigorou até 2010. Ele teve vigência até 31 de dezembro de 2010. O projeto do segundo plano, que é esse novo, já estava no Congresso, se bem que tenha chegado atrasado. Ele só chegou no segundo semestre de 2010. E nós tínhamos esperança de que o ano passado ele fosse aprovado. Mas, na realidade, ainda continua em tramitação. Estamos torcendo, e o ministro da Educação tem feito muitos diálogos lá com o Congresso para que ele seja aprovado esse ano. Ele termina, o fato de não ter um plano nacional em vigência, termina dificultando um pouco, porque falta maior unicidade, maior mobilização, um pacto em torno daquelas metas. Mas a maioria dos programas que o Ministério e as secretarias de educação estaduais e municipais desenvolvem já tem uma certa coerência de busca das metas, das 20 metas do plano, de forma que não há um prejuízo... Não há uma paralisação. Uma paralisação, não há um prejuízo muito grande, mas não deixa de afetar negativamente, porque, inclusive, os recursos do plano, os recursos que são definidos no plano, é uma polêmica que existe sobre o percentual de recursos a destinar, eles ajudam mais a que essas metas sejam implementadas e sejam viabilizadas. Professor, no que consiste um Plano Nacional de Educação? Quais são as linhas mestras de um Plano Nacional de Educação? O senhor pode até se referir ao antigo, como também ao que está sendo proposto para o novo. Se evoluiu bastante para a ideia de um plano nacional não ser um instrumento técnico. Ele não é aquele instrumento técnico feito por especialistas, com todos os detalhes. Ele é mais um pacto em torno de algumas metas.
a Unesco, o Unicef gostam muito, a ONU gosta muito de definir quais são os objetivos do milênio. Vamos conseguir isso, isso, isso. O plano é como se fosse as metas da década. Nessa década, nós vamos nos comprometer com essas metas, esses objetivos aqui. E o Ministério decidiu fazer um plano mais enxuto, apenas com 20 metas, para que haja uma mobilização muito grande de todos os gestores públicos, e não só dos gestores municipais e estaduais, mas também da sociedade, das famílias, em torno dessas metas. Por exemplo, a primeira meta é que nós queremos colocar todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, universalização da pré-escola até 2016. E que as outras metas são até 2020. Mas essa meta da pré-escola, ela é até 2016, porque tem uma emenda constitucional que tornou a pré-escola e o ensino médio obrigatórios até 2015, além de... E a pré-escola com duração de quanto tempo? Crianças de 5 e 6 anos. E lá na escola por quanto tempo o dia? É outra meta do Plano Nacional, é a meta de ampliar as escolas de tempo integral, em que as crianças ficam o dia todo na escola. A meta até 2020 é de 50% das escolas. Então, isso é uma meta, isso é muito importante agora para o nosso povo. Até 2020, o Plano Nacional de Educação prevê que nós tenhamos 50% já das nossas escolas com tempo integral. Com tempo integral. Existe um programa do MEC chamado Mais Educação, que justamente vai desenvolvendo ações nesse rumo. Eu, pessoalmente, fizemos uma experiência lá, quando eu era secretário do Piauí, tivemos 20 escolas de tempo integral, e eu estou convencido de que a escola de tempo integral é a solução não só para a qualidade da educação, mas também para uma série de problemas. Crianças na rua, drogas, crianças que se sentem deprimidas, sozinhas em casa porque os pais saem para trabalhar. Nós temos depoimento da experiência que nós fizemos lá, que são também gratificantes, no sentido de, olha, meu filho era viciado em droga, porque ele ia para a escola de manhã, de tarde ele não preparava os deveres, não ia, agora ele está entusiasmado. Então, a escola de tempo integral, sobretudo num país como o Brasil, ela tem também essa função social, essa função de enfrentar alguns problemas que são muito graves hoje na nossa sociedade. Mas nós temos, por exemplo, uma meta também, que é de triplicar a matrícula em escolas profissionais de nível médio. Hoje nós temos 10 milhões de jovens fazendo o nosso ensino médio, apenas 1 milhão e 100 fazem escolas profissionalizantes, quer dizer, 11%. Nos países desenvolvidos, esse percentual chega a 30%, 35%. Então, a nossa meta é, até 2020, ter 35% dos nossos alunos de ensino médio fazendo a escola profissionalizante. O Brasil precisa de técnicos de nível médio. Já temos algumas experiências positivas a nível nacional, não é? Com certeza, a expansão dos institutos federais, algumas escolas estaduais. São Paulo tem um bom trabalho. O quanto isso é benéfico para aquele indivíduo, aquele cidadão que está prestes a ingressar no mercado de trabalho? É fundamental para as pessoas, é fundamental para o desenvolvimento do país. E a expansão da escola profissional provoca uma mudança social importantíssima no Brasil. Porque antes no Brasil nós tínhamos ou o doutor ou o peão. Nós não tínhamos uma remuneração de nível médio. Você, com o ensino médio, não tinha um salário muito diferente de quem tinha só o antigo primário. Hoje nós temos uma série de profissões técnicas que estão sendo salários melhores, criando uma classe média. Então, além de ter uma grande contribuição para a oportunidade de emprego das pessoas, está havendo essa mudança social. Os salários para os técnicos de nível médio, sobretudo em algumas áreas, informática, mas também na área de saúde, na área de construção, tem melhorado. O Brasil também carece muito de qualificação de mão de obra. Inclusive, para esses próximos anos aí, se está falando muito disso. A qualificação da mão de obra precisa ser acelerada no país. Exato. Pode-se ver também aí nesse ensino médio profissionalizante já uma das formas de qualificar o profissional brasileiro? Com certeza. Além dessa meta sobre triplicar o número de matrícula nas escolas técnicas de nível médio,
tem uma outra meta, que é a educação de jovens e adultos. 25% dos alunos da educação de jovens e adultos sejam casados com a educação profissional, que aí é uma educação mais para quem, embora numa idade mais avançada, ainda está fazendo o ensino fundamental, o final do ensino fundamental. Você terá profissionalização também nessa área. A presidente Dilma lançou um programa chamado Pronatec, que envolve desde os institutos federais, de escolas estaduais e dessa qualificação. Para quem recebe Bolsa Família, tem um programa especial de qualificação. Para quem está no seguro-desemprego, tem um programa especial de qualificação. Para alunos do ensino médio, uma complementação de educação profissional. Até para o soldado cidadão, aquele contingente que está servindo aquele ano, há um convênio entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa para que parte do tempo dele, quando está servindo, prestando o serviço militar, seja de qualificação profissional. E há um envolvimento muito grande hoje do chamado Sistema S, Senai, Senac, etc. O governo tem cobrado que haja um percentual de cursos gratuitos nesses cursos profissionalizantes que o Sistema S oferece. Então, realmente, a profissionalização, o Brasil precisa se convencer disso. Isso não prejudica quem queira ir para a universidade. Quem faz a escola técnica pode fazer o vestibular e ir para a universidade, não tem discriminação social. Uhum. Agora, nós precisamos ter um rodízio em que um grupo de nossos trabalhadores esteja qualificado para desenvolver aquelas ações que exigem uma qualificação técnica de nível médio. Então, é bom para o desenvolvimento do país, é bom para a oportunidade de emprego, evitar o desemprego, ajuda a criar mais emprego, é bom para a melhoria da mão de obra e para a qualificação da mão de obra nacional. Tudo isso, e eu acho que o Brasil está começando a superar aquele desvio muito que a gente chamava bacharelesco da nossa cultura, de que só vale quem é doutor. Eu acho a emergência, além da distribuição de renda para os mais pobres, a emergência de uma classe média no Brasil, mais ampliada, eu acho que é um fenômeno histórico. E a educação é fundamental para isso. E são degraus indispensáveis para uma nação que está galgando patamares cada vez mais elevados. Precisa-se ter esses degraus todos, senão não dá para dar um salto daqui para lá. Exatamente. E o plano, o Plano Nacional de Educação tem essa visão que nós chamamos sistêmica. Ela vai desde a creche até a pós-graduação. Tem metas para todo esse caminho aí que a gente tem que percorrer na educação. Nós hoje temos apenas 17% das crianças de 0 a 3 anos em creche. Eu queria voltar nesse ponto. Vai chegar a 50% em 2020. Eu acho que essa notícia ela é importantíssima para as mães que agora escutam e que sabem a dificuldade que é ter hoje um bebê, um recém-nascido, uma criança de pouca idade e não saber o que fazer, porque ela precisa trabalhar. Com certeza. Qual é o ideal desta meta? Desde quando a quando se oferecerá esta creche? Com quais critérios? Nós temos a creche para a criança de 0 a 3 anos, que nós queremos subir de 17% para 50%. Agora, a criança de 4 e 5 anos, atingir 100% na pré-escola. De 0 a 3 é a creche, 4 e 5 é a pré-escola. A creche precisa um esforço maior, tanto assim que ontem mesmo a presidente lançou um programa de garantir realmente que 6.000 creches sejam feitas até 2014. Já foram feitas 2.000, 4.000 estão sendo feitas para garantir essa expansão. Essas 6.000 creches daria aí para o Brasil alcançar uma meta de quanto por cento do necessário? Até 50% até 2014. Então, 30% até 2014. E 50% até 2020. Essa é a meta para 0 a 3 anos. Universalização, todas as crianças de 4 a 5. E nós temos também metas, como eu disse, lá na ponta do sistema, na educação superior. Hoje são 24% dos jovens de 18 a 26 anos que estão na universidade. Nós queremos chegar a 35% em 10 anos. Então, é isso que é o plano de educação. Nós temos, assim, 20 objetivos,
vamos nos comprometer a sociedade, as famílias e os gestores públicos com esses objetivos, vamos canalizar os vários programas, não deixar fragmentados, desordenados, mas concentrados para a gente realmente atingir aqueles objetivos, que seja um compromisso de estados, municípios, do governo federal, independente de partido. Essa é a vantagem do Plano Nacional, que ela tem que ser o compromisso dos 3 níveis de governo e deve ser um compromisso maior. A educação, todos nós temos que ser do partido da educação. Então, tem que ter isso que a gente, numa linguagem aí um pouco mais, chama de republicanismo, né? Temos que ser republicanos de todo mundo se sentir com a responsabilidade de dar a sua contribuição para essa evolução. E eu quero aqui ressaltar, eu sei a importância que a Canção Nova dá às famílias. É importante que essa discussão não seja só com os administradores. A educação está na Constituição, é responsabilidade é dever do Estado e das famílias e da sociedade. Então, o Plano Nacional de Educação não é um plano burocrático, só administrativo. Ele é um plano de mobilização social. E eu acho que a gente precisa expandir esse debate, saber quais são os desafios, as metas que nós estamos assumindo, e elas virarem uma meta da sociedade brasileira. Todo mundo sabendo para cobrar e para contribuir. Bom, a gente trouxe o senhor aqui para falar desse Plano Nacional de Educação, mas é porque a gente sabe também que é complexo hoje o fato de termos um plano como esse parado no Congresso Nacional. Eu estava lendo aqui, são 2.900 emendas que já foram feitas a esse plano, com 2 substitutivos, um texto base que está para ser aprovado. O fato de ter tantas emendas é positivo, isto é, tem muita gente querendo colaborar e colocar coisa boa, ou é negativo para essa aprovação? Essa é a grande diferença entre o plano anterior e esse novo plano. O plano anterior, o próprio MEC, e eu falo isso com tranquilidade porque é uma observação que vale para 2 governos, o final do governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, não é uma crítica partidária. Não deu a devida priorização ao plano. Mas de 2009 para cá, com a Conferência Nacional de Educação, essas metas do plano foram muito debatidas. Então, agora nós vamos ter um plano para valer. Aprovado o plano vai realmente ser a grande referência para a política educacional no Brasil. Esse número imenso de emendas, eu acho que reflete isso, esse desejo de participar. Na realidade, teve muitas emendas repetidas. Os vários deputados fizeram a mesma emenda. Teve emenda que 16 deputados apresentaram a mesma emenda. Mas o substitutivo do relator já assimilou boa parte dessas emendas. Houve também mais depois 499 novas emendas ao primeiro substitutivo e agora chegou a fase que agora é final, do segundo substitutivo, ou você aprova ou não aprova já na votação na comissão especial, que é uma comissão especial na Câmara. O impasse que está havendo é a meta 20, que no projeto original do governo assume-se o compromisso de, em 10 anos, partir de 5% do PIB para a educação para 7%, isso significa 80 bilhões a mais para a educação. É como se nos valores de hoje a educação saltasse de 210 bilhões para 270 bilhões de reais, isso somando o dinheiro do Estado, município e governo federal. E há um movimento de que seja 10%. Quer dizer, sendo 10%, nós em 10 anos aumentaríamos aí 200 bilhões, ao invés dos 80 bilhões. A negociação levou a uma saída intermediária vamos para 8 bilhões. É o que o Movimento Todos pela Educação está defendendo, o próprio governo já aceitou aumentar 40 bilhões a mais. O que já é um salto extraordinário. Já é um salto extraordinário. Nós saímos, porque nós temos que levar em consideração também, é claro, eu acho que não tem a menor dúvida, tem que ter mais recursos para a educação. Não tenha dúvida também o seguinte, ou o Brasil dá um salto na qualidade da educação, ou nós não vamos ocupar o espaço que está reservado para nós nesse novo cenário que está se formando no mundo. Com certeza. Não adianta ser a quinta economia, tem que ter qualidade na produção.
A nossa agricultura já incorpora muita tecnologia, mas nós temos que ter qualidade nos serviços, qualidade na indústria, para o Brasil realmente ocupar esse espaço. Professor, então, tem que dar um salto de qualidade na educação. Como educador, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor. Falamos da educação, e o senhor tocou num ponto importantíssimo. E o papel, para encerrar o nosso programa, e o papel que a família tem de contribuir com um plano nacional de educação como esse, mas, sobretudo, com a educação. Aquela formação mais ética, aquela formação de valores mais consolidados, esse é o papel da família. Isso está comprovado. Quando a família acompanha melhor os estudos dos seus filhos, os filhos têm um melhor desempenho na escola. Eu acho que essa é a segunda tarefa da família, acompanhar, ver como é que foi a nota do menino, ver como está sendo a frequência dele. Ela não tem como fazer educação sem a família ser corresponsável. É um papel insubstituível. Insubstituível. Professor Antônio José Medeiros, atualmente diretor de Cooperação e Planos de Secretaria da Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, o nosso muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi um prazer tê-lo. Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade e faz parte da nossa tarefa ampliar e animar esse debate sobre as metas do Plano Nacional de Educação. Bom, na próxima semana nós estaremos de volta com um outro tema, mas um conteúdo exclusivo sobre o que nós tratamos aqui, você encontra na nossa página que já está aparecendo aí na internet. Muito obrigado e até a semana que vem com outro Além da Notícia.